Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos falar sobre 3 perguntas simples que deves fazer antes de começar a investir. E porquê é que eu decidi trazer este tema? Porque tenho visto muitas pessoas, o interesse pelos investimentos está a crescer, continua a crescer, e ainda bem, é uma ótima notícia, mas vejo muitas pessoas a saltarem, digamos assim, etapas, a quererem começar logo a investir sem pensar bem naquilo que estão a fazer, na forma como estão a fazer, e então decidi que era importante nós falarmos um bocadinho sobre isto e ajudar, de certa forma, aqui com estas 3 questões sobre os investimentos. Ou seja, 3 questões que devemos colocar antes de começar a investir. Porque eu acredito que se nós colocarmos estas 3 questões a nós próprios, vamos evitar muitos dos erros e muitos dos problemas que vêm a seguir. Porque há muitas pessoas que dão este salto um pouco precipitado para o botão que diz comprar e não sabem muito bem o que é que estão a comprar, como é que estão a comprar, porque é que estão a comprar. Na verdade, e tenho apanhado isto muitas vezes, nem sabem muito bem o que é que estou efetivamente a comprar. E já aconteceu várias vezes, pessoas que, ou que eu falo, ou que estamos na mentoria, ou que partilham comigo, que querem investir no SP500, por exemplo, porque ouviram falar dos ETFs do SP500, do VUA e do VUSA e dessas coisas todas, e vão à corretora, seja ela qual for, e quando dão por elas, procurar um SP500 e ou estão a investir num outro ETF diferente, o que por si não é assim tão diferente, teoricamente, do que aquilo que eles queriam. Pior ainda é quando estão a investir ou no índice ou no CFD, com um produto alavancado e, portanto, uma coisa completamente diferente daquilo que elas queriam, daquilo que ouviram falar, e por desconhecimento e por falta deste cuidado, a coisa acabou por acontecer e estão a investir numa coisa que não entendem e que não era exatamente aquilo que eles queriam. E, portanto, vamos começar aqui com esta nossa conversa. A primeira pergunta que devemos sempre fazer é: para quê? Para que é que eu estou a investir este dinheiro? E até podemos, se calhar, generalizar e pensar não só no investimento, mas para que é que eu estou a aplicar este dinheiro? Porque eu acredito que poupar dinheiro é uma coisa e investir dinheiro é outra. E são coisas diferentes. Eu devo poupar dinheiro, e aqui ligando à questão do objetivo, eu devo poupar dinheiro para o meu fundo de emergência, em primeiro lugar, e para os meus objetivos de curto prazo. E para mim, na minha opinião, o meu curto prazo são, no máximo, 2 anos. Ok? 1 a 2 anos, no máximo. E nesses casos, portanto, fundo de emergência, objetivos de curto prazo, eu devo poupar dinheiro. E o que é que significa poupar dinheiro? Significa usar aqueles produtos muito chatos, como os depósitos a prazo, as contas de poupança, os certificados de aforro, os certificados de tesouro, esse tipo de coisas. Todos os produtos que digam capital garantido. Atenção, estou a falar de capital garantido, mas não estamos a incluir PPRs ou seguros de capitalização, porque este tem uma série de limitações à movimentação. Isso é outra coisa diferente. Estamos a falar de produtos de capital garantido e que sejam líquidos, que sejam mobilizáveis, e eu utilizo esses produtos para a minha poupança, fundo de emergência ou objetivos de curto prazo. Isso é poupar. O mundo dos investimentos será então para os meus objetivos de médio e longo prazo ou até para nenhum objetivo em concreto. Aquele dinheiro que eu penso, opá, eu não tenho nada para usar isto agora, nada que eu pense agora, e é aquilo que ficará para mim, para a minha reforma, por si só, agora que eu estou a falar ao mesmo tempo, por si só é um objetivo, ok? E, portanto, nós temos sempre que pensar nesta perspectiva de objetivos diferentes, prazos diferentes, produtos diferentes. Tendencialmente, quanto maior for o nosso prazo, em termos de investimento, ou seja, mais longe estiver o nosso objetivo, então mais riscos podemos correr. E quando digo riscos, atenção, o risco é uma questão complexa. É difícil definir risco de uma forma simples, mas estamos a falar de risco numa perspectiva de volatilidade. E nós sabemos que os mercados mais voláteis, e aqui estamos a falar tendencialmente do mercado de ações, os mercados mais voláteis normalmente são os mais rentáveis a longo prazo. Porquê? Porque conseguimos minimizar, normalizar, não sei muito bem que expressão é que devemos utilizar aqui, estas flutuações do curto prazo para que no longo prazo o resultado seja o mais positivo possível. Um produto que seja menos volátil acaba por ser tendencialmente menos rentável e, portanto, será, à partida, melhor ajustado a um objetivo a um objetivo de mais curto prazo. Ok? Não tão curto prazo como aquele ano ou dois que estávamos a falar há pouco, mas um objetivo de curto, médio prazo, digamos assim. Por exemplo, o mercado de obrigações, tendencialmente, é um mercado menos volátil do que o mercado de ações. Muita atenção. Ações e obrigações, que estamos aqui a falar, são coisas enormes, ok? E há ações muito diferentes, há mercados muito diferentes e obrigações é a mesma coisa. Nós estamos a tentar generalizar isto da melhor forma possível e, genericamente falando, o mercado de obrigações é menos volátil do que o mercado de ações, ok? E, portanto, o mercado menos volátil, o mercado de obrigações,
poderá ser uma solução mais interessante para os objetivos de curto e médio prazo, ou o mercado de ações poderá ser mais interessante para os objetivos de médio e longo prazo, ou muito longo prazo, ok? Porque há esta questão de quanto maior o nosso prazo, mais riscos podemos, com as devidas aspas, correr. Obviamente que temos que assumir sempre, entender sempre, que temos que estar confortáveis com isto. Não é porque estamos aqui a falar de uma forma bastante genérica que, se é para longo prazo, as ações podem ser uma solução, que então vamos todos investir em ações. Não, temos que estar conscientes e perceber o mercado de ações funciona desta forma, tem estas características e faz ou não sentido para mim. Acho também, e não é isto que eu estava a pensar a falar, mas já que estamos a falar, também vamos fazer aqui este pequeno à parte. Acho que também temos um bocadinho nesta tendência que todos temos que investir em ações, todos temos que investir em imobiliário, todos temos que investir em tudo. E não acho que seja necessariamente verdade. É verdade, nós sabemos, lá está, existem dados, existem estatísticas, existem coisas que suportam que o investimento em ações tendencialmente tem boas prospecções para ter bons resultados, mas se eu não estou confortável com o investimento em ações, seja porque não gosto, não concordo, não quero aquela volatilidade de curto prazo, não entendo, não interessa. Não quero investir em ações, não invisto em ações. E está tudo bem. E quem diz em ações, diz em obrigações, ouro, imobiliário ou outra coisa qualquer. Hoje em dia existem milhares de opções diferentes. Não só em termos de... Lá está, em classes de ativos a coisa é relativamente controlada. Temos obrigações, ações, matérias-primas, ouro, imobiliário, as poupanças, as criptomoedas e diria pouco mais do que isto, ok? Em termos de classe de ativos. E depois temos uma série de produtos de investimento, ETFs, PPRs, juros de capitalização, fundos de investimento tradicionais. Temos uma série de coisas que podemos fazer e no meio disto tudo existem milhares de configurações possíveis. E, portanto, vamos também tentar fugir um bocadinho a esta ideia que todos temos que andar a investir em tudo porque é o que o mercado diz e as pessoas dizem que é bom. Não. Há muito por onde escolher e ainda bem, cada um deve depois adaptar aquilo que quer à sua realidade, mas, e ligando à questão aqui dos objetivos, sempre com esta ideia de para que é que eu estou a investir este dinheiro? É para mudar de casa daqui a um ano, então eu devo poupar dinheiro. É para fazer uma pós-graduação daqui a um ano, eu devo poupar dinheiro. É para a minha reforma, eu devo, com as devidas aspas, ou posso, melhor dizendo, investir dinheiro e, se estiver confortável com isso, e tendencialmente correr mais risco porque tenho longo prazo em meu favor. É um investimento ou é uma coisa que eu estou a planear daqui a 5 anos? Ok, então se calhar é uma coisa um bocadinho mais moderada. Esta questão do para quê, a primeira pergunta, para quê? Para que é que eu estou a aplicar este dinheiro que tenho aqui disponível? Deve estar logo na nossa prioridade sempre que vamos fazer alguma aplicação de capital. Depois, temos aqui a questão do quando, que está mais ou menos associada, mas aqui tem muito a ver com a liquidez e com a facilidade de transformar este dinheiro. Porque se eu quero, lá está, quero investir para a minha reforma, por exemplo, eu tenho muitas opções. Posso construir uma carteira de ETFs, posso construir uma carteira de ações, posso subscrever um PPR, posso fazer muita coisa. Mas, se eu estiver, por exemplo, num objetivo de mais curto, médio prazo, o PPR, por exemplo, já não me faz muito sentido. A mim. Porquê? Porque é um produto que, pelos benefícios fiscais anuais que tem, é muito vantajoso se eu o mantiver realmente para a reforma. Se eu o mantiver durante 20 ou 30 anos e durante esse prazo eu for recebendo todos estes benefícios fiscais anuais. É um produto que, se eu estiver a receber esses benefícios e depois, por algum motivo, eu tiver que o movimentar e estiver fora das condições previstas, eu tenho penalizações. E, portanto, eu tenho que adequar o tipo de produto àquilo que eu estou a fazer. É um planeamento realmente para a reforma, então eu posso, por exemplo, recorrer a um PPR, mas tenho que perceber e tenho que garantir que tenho outro tipo de produtos mais líquidos, mais acessíveis. Ok? A coisa tem que estar alinhada no prazo e tem que estar alinhada nesta questão da liquidez. Quando é que eu vou precisar do dinheiro? Ou seja, o primeiro ponto era para que é que eu estou a fazer isto? E muito alinhado com isto está esta questão do quando. Quando é que eu vou precisar do dinheiro e se eu consigo ou não ter liquidez nessa altura e se consigo ou não ter liquidez até lá. Porque é verdade que eu posso estar a construir uma carteira de ETFs com o objetivo de reforma, o objetivo de muito longo prazo. Ok, perfeitamente de acordo. Mas se daqui a 10 anos tiver uma ótima oportunidade de mudar de casa, se tiver uma ótima oportunidade ou quiser fazer a minha viagem de sonho, uma coisa qualquer, e quiser utilizar esse capital que até não estava a ser planeado para isso, mas acabou por acontecer, e estou a falar de coisas que eu quero, mas podem ser coisas que têm que acontecer. Tenho um problema de saúde, fico desempregado durante uns meses, tenho que movimentar capital,
eu tenho que ter liquidez em algum lado. Eu não posso ter o dinheiro preso, todo o meu dinheiro preso. Por exemplo, ainda recentemente, numa sessão de mentoria, mostraram-me um fundo de investimento imobiliário da Caixa, chamado Fundimo, que tem um pré-aviso em caso de resgate, ou seja, eu coloco lá o meu dinheiro, vou colocando, se eu quiser levantar o dinheiro, tenho um pré-aviso de 6 a 18 meses de pré-aviso, ou seja, eu tenho que lhes dar entre meio ano a um ano e meio de pré-aviso para ter o dinheiro na conta. Eu tenho que planear esta liquidez, porque imagina, se eu tiver todo o meu património neste fundo, eu tenho um problema, e se eu precisar de dinheiro para a semana, eu não consigo movimentar aquele dinheiro. Portanto, esta questão do quando, alinhado com os nossos objetivos, mas também com as condições de liquidez, de resgate de cada um destes produtos, é fundamental para tomarmos a nossa decisão. Terceira questão, eu diria que é mais complexa, que é o e se? E se a minha estratégia não correr bem? E se o produto que eu escolhi não tiver a rentabilidade que eu esperava? E se o mercado cair 20% no mês? O que é que eu faço? Ou seja, termos aqui um plano de backup, basicamente. Eu acho, pelo menos para mim é fundamental, temos que ter uma expectativa inicial, um plano inicial, ou seja, nós investimos num produto e temos uma determinada expectativa, lá está, porque planeamos para quando, para quê, e temos olhamos para o produto, percebemos, ok, a minha expectativa é que isto me vai dar determinada rentabilidade, que se comporta desta forma, é perfeitamente justo e acho que é lógico que o façamos, mas devemos sempre pensar no e se? E se isto correr mal? Porque existem 1001 variáveis que nós não conseguimos controlar. Sejam políticas, sejam de questões, por exemplo, de guerra, seja outra Covid, seja, sei lá, seja lá o que for, há tanta coisa. Isto são os fatores externos, sem contar com a nossa própria vida, que também há muita coisa que está constantemente a mudar e nós temos que nos reajustar. E, portanto, a terceira questão é esta do e se? Se esta decisão que eu estou a tomar agora, baseado nos factos que tenho agora, nos dados que tenho agora, naquilo que eu quero fazer agora, e se acontecer alguma coisa de diferente, qual é o meu plano de recursos, digamos assim? Mantenho isto tudo como está, vou alterar, vou ter, se isto correr mal, eu vou ter que vender. O que é que eu faço? Ou seja, é importante planearmos vou chamar o pior cenário possível, mesmo que ele não aconteça, mas estarmos preparados para ele. Porque assim, se ele acontecer, então nós já sabemos o que é que vamos fazer. Sabendo sempre, e aqui é muito importante, pelo menos na minha opinião, que devemos ter esta flexibilidade ou esta agilidade mental de perceber, ok, eu tinha planeado A e que se acontecesse outra coisa, eu fazia B. No entretanto, essa coisa aconteceu, mas neste momento B já não me faz sentido. Eu vou fazer C. É importante termos planos, é importante termos recursos, é importante planearmos as coisas e sabermos o que é que vamos fazer, porque se a coisa acontecer, pelo menos temos um plano, que depois na altura podemos olhar. É um descanso mental muito maior nós anteciparmos o que conseguimos antecipar de alguma forma e planearmos para isso. É um descanso mental muito grande, mesmo depois na altura tínhamos que pensar numa outra alternativa, ok? Portanto, a questão, por exemplo, de planear a liquidez, ok? E se eu ficar sem trabalho e não posso ter o meu dinheiro todo preso? Ou seja, por exemplo, vamos imaginar, viste aquele fundo da Caixa Geral de Depósitos, gostaste, brilhante ideia, vou meter lá o meu dinheiro todo. Vamos pensar, então, e se eu ficar sem trabalho? Não, eu tenho um problema, porque tenho um pré-aviso de 6 a 18 meses para poder resgatar aquele dinheiro. O que é que eu faço nessa altura? E isso vai-te condicionar a tua decisão agora, porque vais perceber, ok, então espera aí, o produto é interessante, eu até gosto, quero investir lá, mas não pode ser um all-in, vou usar a expressão lá, porque se acontecer isto, eu fico com um problema de liquidez. Faz sentido? Ou seja, temos que pensar em outros cenários alternativos. Obviamente, depois também temos de ter aqui um equilíbrio de nós não conseguimos controlar tudo. Não conseguimos pensar em tudo. E nós tive uma mentoria com uma aluna que tem 27 anos e que está a planear reformar-se antecipadamente por volta dos 50. É esse o seu plano e estávamos a estruturar esse plano. E ela tinha imensas questões, que não fazia ideia quanto é que precisava nessa altura, não fazia ideia quanto é que seria o custo de vida nessa altura, não fazia ideia o que é que ia querer fazer nessa altura, e tudo isso estava a bloqueá-la. Porque, como é óbvio, planear com 25 ou 30 anos de antecedência é impossível. Há muita coisa que nós nem daqui a um ano conseguimos saber, quanto mais daqui a 20 ou 30. É perfeitamente legítimo. E, portanto, nós temos que olhar para o nosso objetivo, olhar para o nosso plano hoje e pensar, ok, com o que eu conheço hoje, com o que eu sei hoje, qual é o melhor plano para isto? E
começar a andar com o plano. E depois, gradualmente e de tempos a tempos, irmos revendo o plano e ajustando se for necessário. E neste caso em concreto que eu estou a falar, e que acaba por estar alinhado com, um bocadinho como resumo de tudo isto, estávamos a falar, ok, eu neste momento tenho 27, quero-me reformar aos 50. Boa. Neste momento, o estilo de vida que eu acho que aos 50 quero manter custa-me X. Vamos meter uma inflação média de 2% ao ano e, portanto, calcular, hoje custa-me X, daqui a 25 anos, contas redondas, assumindo tudo isto, vai-me custar Y. Logo, para ter este dinheiro por mês, eu vou ter que estar, e depois fazer aquela conta dos 4%, se for um objetivo, ok, quanto é que eu tenho que ter investido? E com base nisso perceber, ok, tenho um prazo de 25 anos, é longo prazo, posso correr tendencialmente mais riscos, etc. e fazer tudo o resto. Agora, daqui a pessoa em questão não se sabe ainda, não decidiu se quer ter filhos ou não, por exemplo. E isso muda muitas contas. Não sabe se quer continuar em Portugal ou não. E isso, obviamente, muda muitas contas. Não sabe se vai querer ali por volta dos 30 tirar 2 ou 3 anos para uma licença sabática para viajar pelo mundo. E isso muda as contas. A pessoa não sabe. Portanto, se nós ainda não sabemos, vamos tomar decisões com base naquilo que nós sabemos neste momento e que conseguimos calcular e prever de alguma forma responder a estas questões. Para que é que eu estou a aplicar este dinheiro? Quando é que eu vou precisar dele? E se isto correr mal ou e se houver alterações, o que é que eu faço? Fazemos o nosso plano, começamos a executar e, a partir daí, vamos mantendo a nossa flexibilidade mental. Portanto, em resumo, investir não é só seguir a dica que vimos no Instagram ou no YouTube. Investir não é só colocar o dinheiro num determinado produto, que até percebemos e entendemos. Investir tem que ser uma escolha intencional. Eu tenho que pensar, lá está, o que é que eu estou, para que é que eu estou a fazer isto, quando é que eu vou precisar deste dinheiro de acordo com o meu plano, e também pensar se o meu plano mudar, se o mundo mudar, se a minha vida mudar, o que é que eu faço em alternativa. E respondendo a essas três questões, tomar uma decisão ponderada e depois estarmos consecutivamente a perguntarmos essas questões e tentarmos adaptar aquilo que for necessário adaptar. São três perguntas realmente bastante simples, mas que eu acho que, na minha opinião, podem mudar completamente a nossa forma de olhar para os investimentos e de ter, provavelmente, resultados bastante melhores. Era esta a conversa que queria ter contigo, dar-te aqui, no fundo, este alerta em relação a estes, vamos chamar, cuidados a ter antes de começar a investir. Espero que tenhas gostado desta conversa. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal onde estiveste a ver ou ouvir esta nossa conversa. E se houvesse algum tópico que gostasses que eu abordasse no futuro, basta enviar uma mensagem, deixares um comentário e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro dos teus pedidos. Muito obrigado e até à próxima.